E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o erro número 1 dos profissionais do digital que não conseguem cobrar R$ 2.000 por mês por cliente do digital. Eu acho que o erro principal é o nicho que ele escolhe, ou pulverizar demais a maneira com que ele vai trabalhar, né? Porque ele aprendeu dessa maneira. As pessoas que vendem hoje cursos de marketing digital não ensinam você tanto a agregar valor, mas ensinam a ferramenta e não a estratégia por trás, né? Então é como utilizar o Canva, como fazer o design, como fazer o Photoshop. É muito o como e o que, e não o porquê por trás, né? Então acho que isso é o que vai fazer a diferença, porque se você sabe o que você vai fazer, como você vai fazer, isso é técnica, né? Então é habilidade. Umas pessoas vão desenvolver mais do que outras, mas você entender por quê, e aí a gente vai falar de resultado, isso vai fazer a diferença. Além de te dar consistência, se você tiver algum entrave no meio, né? Se você tem alguma dificuldade que você está passando, você tem um porquê, né? E aí está muito alinhado à essência do negócio em si. Senão a tendência é que você desista. Ainda mais as pessoas que estão querendo migrar para o digital. Tudo que é novo acaba gerando confusão, e confusão gera paralisia na maior parte das vezes. E a gente tende a voltar para a nossa zona de conforto, né? E a zona de conforto ensinada muitas vezes é vender só a ferramenta, né? As pessoas aprendem replicam aquela metodologia. Umas são mais criativas, outras menos, e você está ali numa plataforma, por exemplo, como Fiverr, 99, Freelas, né, 99 Designs, entre diversas outras, em que você está no meio de todo mundo. Então, aqueles que são muitas vezes mais criativos e fazem os designs estão nas primeiras posições. E você que está começando muitas vezes vai passar por essa frustração de não estar ali. Até você conquistar o primeiro cliente, talvez você tenha que cobrar muito, muito, muito barato e ir desenvolvendo com o tempo. Mas talvez esse tempo seja longo demais e você desista no meio do caminho. Quando a gente está falando de entender estratégia, você consegue encurtar esse caminho e ser valorizado de uma maneira mais rápida. Se você entender o porquê e o resultado que você quer daquilo, com certeza você vai ter alguns atalhos aí, a tendência é que você vai crescer de uma maneira mais rápida. Não que você vai crescer em linha reta, você também vai ter dificuldade, mas você vai crescer de uma maneira muito mais rápida do que cobrando pouco para muitas pessoas. O profissional digital que acaba vendendo só ferramenta, ele vai brigar com outras pessoas que também vendem ferramentas. Já quando você tem uma estratégia, muitas vezes você pode desenhar, eu diria que até você passa a ser um alfaiate daquele negócio. Você vai criar um modelo de estratégia que te dá liberdade, inclusive, de modificar essas peças em busca de um resultado específico para aquele cliente. As pessoas hoje, os profissionais da área da saúde, eles também vão ter momentos diferentes, né? E aí você vai criar estratégias específicas para cada momento. E talvez você participe desse crescimento. Quais são esses momentos aí dos negócios de saúde? Quando você entra no mercado de trabalho, você não tem um consultório próprio. Você precisa trabalhar para outras pessoas, sublocar locais, dar plantão, ter 3 ou 4 empregos, muitas vezes públicos, para que ao longo do tempo você vá construindo a sua carteira de cliente. E se você tiver um foco de longo prazo, assim como os negócios digitais hoje precisam ter o foco no longo prazo e não só em ficar vendendo mês a mês, você com certeza vai ter um crescimento de uma maneira mais estruturada e sustentada. E se você, não mais como um profissional apenas que vende post, mas sim uma estratégia, você consegue vender consultorias pontuais para determinados momentos e nos diferentes momentos até de um mesmo cliente. Então talvez você possa fazer parte da vida desse cliente 5, 10 anos e crescer junto com o crescimento dele, cobrando muitas vezes mais,
sendo valorizado e sendo indicado por essa pessoa para as outras que também são da mesma especialidade ou de profissionais da saúde, que a maioria das vezes essas pessoas estão andando juntas ou participam de congressos e o seu nome pode ser rapidamente veiculado ali como sendo alguém de relevância especificamente nesse nicho. E quando você foca em só um determinado nicho, você tende a virar essa referência muito mais rápido do que se você estiver trabalhando com um profissional da saúde, mas o mesmo estrategista trabalhando numa hamburgueria. A tendência é que você perca um pouquinho esse valor percebido. Quanto mais especialista você for, mais valor percebido você vai ter. Hoje o profissional que está começando, ele entende que ele precisa se posicionar de uma maneira mais rápida em busca de quê? Deixar de trocar tempo por dinheiro e agregar valor àquilo que ele tem entregue hoje, que é a promoção de saúde para as pessoas, e que você trabalhe menos com mais qualidade. O que a pessoa quer hoje? Esse tipo de resultado. Não necessariamente ter volume de paciente, mas sim uma qualidade de atendimento, que atendendo menos, ganhando mais e sendo valorizado mais por isso, ele tenha tempo para as outras esferas da vida, como fazer um hobby, curtir a família, coisa que hoje a grande parte dos profissionais que estão começando, e posso dizer que nos últimos 10 anos, devido ao aumento exponencial do número de formações, o preço pago por hora desses profissionais da saúde muitas vezes acaba sendo menor do que até profissionais do digital. Então, existem profissionais fisioterapeutas que ganham R$30 a hora e eles trabalham 12 horas. Talvez você vendendo R$49 um post ganhe mais do que essa pessoa. E aí a gente está falando de saúde e de uma série de riscos e uma série de formações. Então, as pessoas hoje já entendem que estão desvalorizadas e buscam estratégias para que sejam diferenciais no mercado. E uma das coisas que a gente tem visto é que aquelas pessoas que entendem como fazer isso e como ter um passo a passo estruturado, elas tendem a pagar muito mais por isso. Eu já vi dentro até do próprio meio que eu convivo, pessoas pagando consultorias de 20, 30 mil reais e que muitas vezes não vão servir de nada porque não tem um porquê por trás ou uma estratégia. Eu já fiz parte de grupos de negócio e que muito pouco serviram para mim mesmo. Então isso também me gerou uma frustração. A partir do momento que você tende a pegar determinados pontos e juntar dentro de um passo a passo uma estratégia, você consegue alcançar esses resultados muito mais rápido do que muitas vezes ficar seguindo a manada. Cursos de marketing digital, talvez tem muita coisa ali, 80%, 90%, que não vão ser aplicados para o profissional de saúde. Seja por comprometimento com conselhos de classe, e você não pode fazer um post de antes e depois, como é o caso do conselho de medicina, seja por uma série de outros entraves que vão dificultar aí essa migração e essa valorização do profissional de saúde no digital. Então, você entender essas peças e colocá-las numa sequência lógica fazem com que você alcance esses resultados específicos para cada um. É totalmente diferente eu trabalhar um consultório numa cidade que tem 100 mil habitantes, que ninguém faz, do que um consultório numa cidade de 10 milhões de habitantes e que provavelmente em cada bairro tenha 10 ou 12 profissionais que são iguais a ele. Então, precisa dentro de uma entrevista estratégica entender da pessoa, gerar a essência do comunicador, então extrair dela e fazer o download daquele conhecimento e das unidades de negócio para aí montar essa sequência de conteúdos, linhas editoriais do zero específico para aquela pessoa, alinhada à essência dela, e aí sim você fazer uma injeção, muitas vezes de tráfego, de copy persuasiva, gerando assim resultado para ela, dentro de um funil todo estruturado, que muitas vezes específico para aquela pessoa, para outra cidade, talvez o seu trabalho seja muito menor ou muitas vezes maior do que uma pessoa de uma grande cidade que já está acostumada a ter um consumo do digital. Quando a gente vai levar para outras cidades menores, talvez ainda ela esteja consumindo o Facebook.
e grande parte das pessoas de uma cidade grande já estão no TikTok ou no Instagram. Então tudo isso precisa estar alinhado para que você consiga aí gerar, de novo, resultado, e não apenas uma ferramenta. Então isso faz todo o sentido quando a gente vai falar de estratégia digital de saúde. Eu, como médico, já paguei 5, 6 mil reais por diferentes ferramentas e diferentes serviços e que não entregaram resultado. Então eu precisei ir aprender, fazer cursos de marketing, mentorias, MBAs, muitas vezes até de universidades fora, para que eu tivesse ferramentas, errasse no começo e conseguisse construir uma linha lógica dentro do meu negócio especificamente. Então, à medida que eu vou crescendo o meu negócio, eu fui adaptando e ajustando algumas ferramentas que hoje talvez a maioria das pessoas que trabalham no digital também já tenham acesso. Só que a gente pegou fragmentos e construiu uma linha lógica focada especificamente para o meu negócio. E tem dado muito certo. A gente fatura hoje 4, 5 vezes mais com a margem de lucro em torno de 60%. Então isso me proporciona o quê? Não me dá mais plantão, não precisar trabalhar em outros locais e particularmente viver apenas do meu consultório e estar posicionado de uma maneira estratégica no digital. E não tendo 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, mas criando um funil para que eu tenha uma aquisição de pacientes toda semana. Para que eu tenha pessoas que não me conheciam, que passem a me conhecer, que estão em momentos diferentes, né, e que são atendidas essas necessidades também em momentos diferentes. Então a gente acaba construindo uma previsibilidade do número de pessoas que chega. Hoje a gente construiu uma linha lógica que eu sei provavelmente dentro de uma porcentagem, exemplo do que talvez as pessoas consumam no digital, um lançamento que você vai ter uma porcentagem de conversão de 1,5%. Hoje eu tenho esses números muito na mão através de planilhas, que a gente consiga aí ter uma previsibilidade de quantas pessoas vão chegar aqui, qual é a minha taxa de conversão, qual é o meu ticket médio, e eu consigo ter uma previsibilidade, inclusive, de custos fixos, custos variáveis e lucro. Então isso faz com que eu tenha total tranquilidade. Muitas vezes preciso de um ajuste, né, e uma otimização se eu quiser ir para o próximo nível. E a gente vem trabalhando isso de maneira constante. À medida que as ferramentas vão sendo aprimoradas e adaptadas ao longo da vida do digital, como já foi e vem sendo, a gente vem readaptando e construindo novas estratégias. É algo que é um organismo vivo, né? Eu consigo ir mudando e mutando isso. Eu vou interagindo e interagindo também com o meu cliente. A gente já passou pela fase desde o Orkut até Facebook. Facebook deixou de ter relevância da maneira que se tinha antes. Hoje é o Instagram, daqui a pouco é o TikTok, daqui a pouco tem outra ferramenta. O mais importante é que você saiba a estratégia. Aqueles perfis, por que não tem tanto estrategista digital hoje voltado para a área de saúde? E muitas vezes são pessoas que estão vendendo cursos de marketing para o profissional de saúde, porque ninguém focou especificamente nisso, por achar que é um nicho pequeno, por desconhecimento e não ter uma pesquisa específica, seja por medo da construção técnica e você não entender do que ele faz no dia a dia, e isso é muito da falta de conversar, porque, de novo, você quer entregar só o post, você quer entregar só a ferramenta, e não a estratégia por si. Então, dentro de uma estratégia, precisa de uma primeira conversa, e a partir daí você montar uma proposta de valor para essas pessoas. Por isso que hoje quase não tem. E muitas pessoas que investem em marketing e tiveram acesso a cursos de marketing, fazem um pouquinho, aplicam, deu certo e já se acham prontas para ensinar outros médicos. E muitas vezes isso é válido, seja médico, seja dentista, seja psicólogo. Muitas vezes as pessoas estão vendendo cursos de marketing digital para sua área específica por ter uma demanda gigantesca, a frustração ser tão grande com as agências tradicionais que aquelas poucas pessoas que querem entrar no digital vão fazer esses cursos. Mas sem um direcionamento certo, esses resultados, na hora que a gente vai colher no dia a dia, podem não acontecer. E é por isso que existe essa falta do estrategista, de alguém focado. O profissional de saúde, ele quer trabalhar, ele quer
focar na promoção de saúde das pessoas. Eles não querem gastar energia em produzir conteúdo, pesquisar conteúdo, ficar olhando as métricas de tráfego que eles querem. Atender bem o seu paciente, promover saúde e ter tempo para ele mesmo. Se ele pudesse delegar, ele delegaria. Mas ele tem uma necessidade na mão, ela não é atendida grande parte das vezes, então se investindo muita energia, tempo e principalmente muito dinheiro, sem resultado. Chega uma hora que o cara fala, basta, eu mesmo vou fazer isso aqui para ver se dá certo. Então ainda está no momento de transição. Poucas pessoas dão muito certo, a maioria ainda continua nesse método de frustração. A partir do momento que você tem um profissional, que muitas vezes nem existe no mercado ainda, focado especificamente em estratégia, de montar uma agência de estratégia para esses profissionais, com certeza eles vão sair muito na frente. Por quê? Tem muito dinheiro na mesa e esse dinheiro está sendo pouco utilizado. Então quem estiver à frente disso, com certeza vai se dar muito bem, vai construir negócios de longo prazo e sustentáveis, não só falando de faturamento, como todo mundo do marketing digital fala, mas sim falando de lucro, de margem de lucro, com muitas vezes poucas pessoas e agregando valor e cobrando valor para que isso aconteça. Então você, ao invés de vender post, engajamento, você vender uma construção estratégica de negócios, com certeza essa pessoa vai ter muito mais vontade de ter alguém que entenda exatamente dessas estratégias do que simplesmente pagar por um post. E ela acaba enxergando, e aí entra muito do que a gente fala da entrevista estratégica, entender esse momento, né? O que ela precisa para dar o próximo passo. E a partir daí, se você vender uma consultoria específica para esse passo, já é um primeiro momento. E ao invés de vender post por 49, você pode fazer uma análise de perfil por 500 ou R$1.000, que é um trabalho apenas pontual e que talvez, se ela enxergar valor, ela vai contratar você por muito mais tempo. Se você entregar de maneira estruturada essa análise, com certeza vai ser muito diferente do que simplesmente muda sua bio, coloca uma hashtagzinha. Então, provavelmente ela vai enxergar muito mais valor em você que está entregando um passo a passo do que simplesmente o hackzinho. Esse hackzinho você entra no Instagram, na aba explorar, e você vai ter 20 posts que vão falar a mesma coisa. Então você deixa de consumir aquilo ali para ser algo que você entende como vai ser aplicado. E muitas vezes isso vai trazer muito mais resultado do que simplesmente aplicar aquele hackzinho e vai ter 2, 3 curtidas a mais. Será que isso vai fazer sentido para você? Talvez não. Quando a gente fala do estrategista de saúde, quando a gente vai construir um negócio de consultoria estratégica, a gente está falando de substituir as ferramentas. Então você está falando de 3, 4, 5 profissionais que teriam que ser contratados, e imagina o custo de um consultório ter que internalizar essas pessoas. Com certeza a gente estaria falando em torno de 5, 6 mil reais. E talvez um não se converse com o outro e esses resultados não venham. E a tendência é que essas pessoas sejam demitidas e trocadas com uma certa frequência. Já quando a gente tem um estrategista, você troca 5 por 1, a comunicação fica direta, eu consigo fazer esse download do conhecimento, utilizar muitas ferramentas ou até contratar profissionais que ainda não estão atentos a isso e você agregar valor. E lembre-se sempre, a maioria das pessoas estão em constante aprimoramento técnico. Essas pessoas da saúde frequentam congressos. Hoje a gente está falando de congressos de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas e a gente troca informações de corredor. Imagine o seu nome sendo falado dentro de um congresso. Você pode, de novo, ter a liberdade de tempo, espaço, atendendo ainda menos, sendo mais valorizado. Você deixa de cobrar muitas vezes 2.000 por um cliente e passa a cobrar 3, 4, 5 mil reais. Porque você entrega resultado. Você não está entregando de novo ferramenta. E assim o seu negócio vai crescendo também. Você pode começar como uma pessoa, mas a partir do momento que você começa a atender 2, 3, 4, 5, você acaba construindo times que possam te ajudar. O estrategista continua sendo você,
mas você tem outras pessoas e assim você constrói um negócio cada vez maior, focado especificamente no nicho de saúde. A gente vê que no mundo digital é um mundo de grandes oportunidades, né, com diferentes profissões surgindo, mas ainda existe uma específica, que é a de estrategista digital da saúde, que não existe. Focado especificamente num público que toparia pagar muito para ter esse profissional focado especificamente no seu negócio. E muitas vezes essa oportunidade não está sendo vislumbrada pela maioria das pessoas que estão no digital, que continuam e insistem em vender ferramentas ao invés de focar em estratégia. E se você quiser saber mais, eu vou trazer mais vídeos ao longo do tempo. Siga os nossos canais, seja no YouTube, no Instagram, e eu espero que você esteja atento nos próximos vídeos a essa oportunidade.